Bom dia a todos. Tá? Eu vou só fazer uma pequena apresentação para a gente ajudar um pouco no debate. Nós precisamos estar avançando em tempos de crise, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho da paralisação de projetos aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, quem paga a conta, a necessidade de regras claras e algumas recomendações, tá, que eu gostaria depois que quem apresentou nos ajudasse. Paralisação de projetos. Então, para onde é que eu aponto? Tá? Essa era a rede em andamento em 2014. Isso foi apresentado pelo governo do Estado de São Paulo, isso até na NTP, onde nós verificávamos que em São Paulo nós estaríamos construindo, mexendo com 10 linhas, 5 expansões, 130 quilômetros, 103 novas estações, mais de 4 milhões de passageiros, mais 2 municípios. Nós estávamos, aparentemente, a todo vapor. Isso já estava tudo resolvido, recursos, nós não tínhamos problema nenhum. Tá? Essa é a rede em andamento, eu não vou me detalhar nela. Tá? E aqui, em 2015, quando teve um novo governo iniciando, independente de ter sido o mesmo governador, foi apresentado o que seria prioritário do que estava em andamento. Então, aquilo que nós tínhamos, deixa eu ver aqui, isso aqui aponta ou não? Vermelhinho, tá. Nós tínhamos 9 linhas, 97 quilômetros, 77 estações, 2,8 milhões de passageiros, mais um município atendido, tá? Isso no ano seguinte. O que daria uma diferença de menos 1,2 milhões de pessoas atendidas, tá? Menos 32 quilômetros, menos 26 estações. Mudou um ano, não mudou nem o governador, já se mudou o que estava em andamento. Tá? E aqui eu trago um pouco quais são as linhas que nós temos em andamento agora em 2017. Tá? Daquele plano que foi feito. Nós verificamos basicamente a linha 13, que chega no aeroporto de Cumbica. Tá? Nós temos a linha 4, que ela está avançando, complementando as estações. Nós temos a linha 5, que está a todo vapor e vai se juntar à linha 2 e à linha 3. Nós temos uma parte da linha 15 que está sendo feita, mas com redução. Né? E a linha 17, ela foi reduzida, as estações estão em andamento, a linha em si está parada, tá? E o resto está tudo parado. Tá? Eu só trouxe aqui um dado que foi apresentado aqui na IABESP há 2 anos atrás, tá? Onde mostra que o Brasil perde 156 bilhões com a morosidade de trânsito em São Paulo, aqui na capital, tá? E na região metropolitana. Os moradores da região metropolitana de São Paulo gastam meia hora a mais que deveriam, e isso representa uma diminuição de 2,83% do PIB. Tá? Se isso fosse feito, a cidade de São Paulo absorveria pelo menos 50%. A gente sempre ouve muito de que não temos dinheiro para continuar. Né? O que está faltando? Por que nós não conseguimos? Com o governo querendo, a população necessitando, a economia perdendo, as nossas cidades parando, foi apresentado aqui as visões. Tá? Por que nós não avançamos? Tá? E agora, antes disso, eu queria mostrar um pouco quem paga a conta, tá? Quando você fala da mobilidade urbana, como ela é feita. Eu trouxe aqui um exemplo. A gente gosta muito de falar do mundo, tá? E aqui no Brasil, ultimamente, se fala muito da América do Norte. A América do Norte, Estados Unidos, Canadá, ela tem uma eficiência muito grande, e nós verificamos aqui, ó, eu até fiz questão de trazer em inglês,
Isso é um documento da APTA, que é a Associação de Transporte Público da América do Norte. Ela mostra que quem investe fortemente vamos dizer, na implantação, o governo federal, 44%. O governo do Estado, 12%, o governo local, 20%. Nós tivemos aqui, este ano, uma apresentação, acho que no dia seguinte da abertura, onde o secretário de Mobilidade mostra que tinha recursos do Fundo de Garantia para investir nisso. Na saída, nós tivemos uma conversa com ele e nós olhamos o que tem a fundo perdido do governo federal para investir no setor metro ferroviário brasileiro neste ano, no ano que vem. 0. Né? Por outro lado, nós temos aqui na operação também, tá? Só que eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui. O passageiro, tá, que usa o transporte público, quanto é que ele paga? Tá? Do custo dessa viagem, 32,5%, em média, na América do Norte. Nós tivemos uma outra apresentação feita aqui também na EAMESP, onde se mostrou que em Nova York ele paga 39%. Tá? Vamos seguindo. Tá? Vamos seguindo um pouquinho. Tá? Voltando lá, o que acontece? 100% dos investimentos na mobilidade urbana são públicos. Os 3 níveis de governo participam. O governo federal entra com a maior parte. Com a implantação, o usuário paga 1/3 do custo. Aí, aqui, de onde vêm os recursos, são uma série de taxas, tá? Você tem fundos gerais, taxas da gasolina, taxa em cima dos veículos. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas são recursos cravados. Né? E eles falam uma coisa: por investir em algo que não dá retorno, os passageiros pagam apenas 1/3. Por que isso? Porque eles colocam aqui, ó, que a cada bilhão investido pelo governo, voltam 6 para a economia, e esses 6 aqui garantem um desenvolvimento. Tá? Eu peguei aqui uma frase de um dirigente americano, que ele fala: ela é a chave para gerar, viabilizar crescimento econômico, determinando os padrões do crescimento, da competitividade e dos negócios, o sucesso econômico e a qualidade de vida da população. Tá? Vamos voltar. E no Brasil? O que acontece aqui no Brasil? É só para nós aquecermos um pouco as nossas discussões. Tá? As prefeituras investem no transporte de ônibus. Sobre raras exceções, elas investem no transporte metroviário. Nós tivemos um prefeito aqui em São Paulo que investiu quase 12 bilhões. Tá, mas foi o único nos últimos anos. Em alguns estados, há a presença dos governos estaduais, das redes metroviárias, e é grande omissão no governo federal. O governo federal investe alguma coisa nas linhas que estão sob sua responsabilidade direta, mas investe muito pouco a fundo perdido nas linhas que não são de sua responsabilidade. E na operação? Não existe integração dos 3 níveis de governo, existe alto subsídio para o transporte individual, e o mesmo não acontece com o transporte público. Nós podíamos até depois, quando tivesse mais tempo, discutir um pouco isso. Tá? É uma realidade grande. Se nós tivéssemos o mesmo subsídio, por exemplo, para as linhas de metro ferroviárias aqui em São Paulo, nós tínhamos um lucro muito grande, a passagem poderia ser mais barata. Tá? E eu quero colocar um terceiro ponto aqui, regras claras. Tá? É algo que a frente, a FETRANS, ela está se empenhando em tentar ajudar na aprovação e licenciamento das nossas linhas. Essas regras claras darão mais transparência, diminuirão os prazos, diminuirão os custos e pode evitar a judicialização. Só para se ter uma noção, quando foi implantado o primeiro trecho da linha 4 do metrô de São Paulo, foram feitas 8 exigências.
quando foi implantado essa complementação da linha 554, e o último número que eu tinha da linha 15, ela estava já chegando a 65. Tá? E todos nós sabemos, a judicialização, alguém que é contra qualquer uma dessas linhas, ela entra com um processo na primeira instância, uma pessoa só, e esse processo, às vezes, atrasa a linha em mais de um ano. Tá? Tá? No envolvimento da sociedade, é muito importante, tá? O envolvimento da sociedade esclarece as pessoas, cria parcerias e sinergia, envolve o Ministério Público, ele deveria ser um aliado na implantação dos nossos sistemas, tá? E ele acaba motivando os políticos veem a sociedade querendo, exigindo, nós temos exemplos aqui, a linha 6, ali para o lado da freguesia do Ó, ela só saiu através do envolvimento forte da sociedade. A linha 2, ela chegou em Vila Prudente com o mesmo tipo de movimentação. Tá? E eu vou deixar aqui para ajudar um pouco no debate e nas discussões algumas recomendações. Tá? Recomendações: ampliar a rede com responsabilidade. O que nós temos? Por exemplo, a paralisação da rede, da forma proposta em 2015, ela vai gerar desequilíbrios. Desequilíbrios, o não atendimento, a gente tem uma série de dados. Essas decisões elas teriam que ser muito técnicas, isso já foi falado até aqui. Tá? Garantir a eficiência dos sistemas, tá? O sistema certo para o local certo, a integração correta, criar fontes de recursos permanentes. Infelizmente, essas três coisas nós não temos de uma maneira sistemática no nosso país. Ampliar a rede com responsabilidade, planejando e priorizando tecnicamente as novas linhas, propiciando desenvolvimento urbano, implantando redes equilibradas. Nós vemos aqui mais de uma apresentação mostrando como isso é importante, projetando e desenvolvendo novas centralidades, o que nós aqui indevidamente chamamos de receitas acessórias. Elas são receitas fortes que ajudam a mitigar os custos de implantação e os custos de operação das linhas. Naqueles 132 quilômetros que estavam sendo planejados em São Paulo, não tinha uma sequer proposta de alguma coisa desse sentido. E eu coloco aqui também, eu sei que é um pouco polêmico, contratando com projeto executivo. A hora que eu contrato a obra com projeto executivo, eu, em tese, eu evito aditivos, eu evito perda de tempo, eu evito custos adicionais. Por outro lado, garantir a eficiência dos sistemas, implantando os contratos de gestão, que obrigam desempenhos, não importa, tá? Tanto dentro do fornecimento ou mesmo na operação. A operação tem que ser paga, apoiada em desempenho, não importa o tipo da operadora, integrando e racionalizando, implantando a gestão metropolitana dos serviços de transporte. Nós não podemos ter um pensamento independente das prefeituras e do governo do Estado. Tá? E, por final, criando fonte de recursos permanentes, capturando externalidades, otimizando a exploração comercial, transformando estações em novas centralidades e criando sintonia entre os três níveis de governo. Eu vou aqui só um exemplo de Londres, que a gente tem a estação não mais só como uma estação. Tá? Nós temos exemplo asiático, tá? Temos vários exemplos disso, mostrando como vêm os recursos. Nós temos aqui uma proposta da francesa, tá? Para a conclusão. E eu acho que é por aí. Obrigado. Unidos vamos trabalhar para a melhoria da mobilidade e do futuro do nosso país. Muito bom. Parabéns. Muito bom.